Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje nós vamos responder uma pergunta muito intrigante. Será que todo o mal que acontece no mundo é culpa do diabo? Bom, isso é algo que acontece desde a criação. Afinal de contas, o ser humano tem essa tendência de sempre colocar a culpa em alguém. Com Adão e Eva, isso já aconteceu. A culpa, afinal de contas, era da serpente. Mas será que todas as guerras, todas as catástrofes, a doença, todos os males que acontecem, sejam eles globais ou até individuais, como, por exemplo, você perder um emprego, você ser reprovado em uma prova ou em um concurso ou em uma matéria, ou você não conseguir o emprego desejado, seja o fim de um relacionamento, problemas de saúde. Será que todos esses males que acometem o indivíduo ou ainda a sociedade de uma maneira geral são culpa do diabo? Será que tudo é feito pelo nosso inimigo? Todo o mal é ocasionado pelo nosso inimigo? É uma pergunta, de certo modo, bem difícil de responder. Ou será que a culpa é do ser humano também? Ou a culpa é dividida? Bom, essa pergunta principal e as outras perguntas nós vamos responder agora no debate de hoje do Vejam Só, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do debate do Vejam Só. É sempre uma alegria contar com a sua audiência, com a sua participação. E a gente prepara, produz e exibe o Vejam Só para que você aí que nos assiste possa, obviamente, aprender, ter mais conhecimento e reforçar a sua opinião ou, quem sabe, formar uma nova opinião. Por isso a gente procura sempre trazer duas posições diferentes para que você possa ouvir aquela pessoa que já concorda com você e aquela que discorda também, para que você possa com certeza crescer em conhecimento. E hoje, terça-feira, aquele formato super especial que a gente gosta demais, do debate presidencial, com tempo definidos para as respostas, para as perguntas e para os comentários também. Sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, e daí nós já iniciamos também o nosso debate, né, a nossa conversa sobre o tema proposto. Eu vou começar com ele, que é mais do que sócio aqui do programa, né? Eu acho que ele já vem no Vejam Só antes do Weber estar aqui no Vejam Só. Pastor José Serafim de Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Pastor Serafim, seja muito bem-vindo novamente. É sempre uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. Muito obrigado, irmão Eliezer. E para mim também é um prazer esse programa, um programa tão bem quisto pelo povo evangélico e até os não evangélicos. Aliás, no bairro do Belém que eu moro, eu encontro sempre pessoas que me encontram que não são crentes, falam, eu assisto o Vejam Só e te vejo lá no programa. Então é um programa, eu já encontrei no shopping, até por onde eu ando, pessoas que assistem o programa, falam bem dele. Então, para mim, é um prazer imenso participar dele. E por estar com o pastor Thomas Tronco, também uma pessoa tão simpática, e que já o conhecia pelo programa. Pessoalmente, estou tendo um prazer hoje. Somos amigos, porém hoje opositores. Em lados diferentes, mas isso é bem simples da gente resolver. Eu posso mandar um abraço para alguns amigos? Vamos lá, pastor Serafim, o pessoal falou aqui que o tempo é rapidinho. Rapidinho. Vamos lá. Eu quero mandar um cordial abraço e saudação para a Igreja Assembleia de Deus de Louveira, pastor Gaetano e do pastor Zaqueu, e estive lá com o doutor Caramuru, e o amor desses irmãos, o carinho deles ficou impregnado em mim. Não posso falar o nome de todos, é impossível, mas o pastor e o pastor Gaetano e o pastor Zaqueu, representando todos os demais irmãos, o meu carinhoso abraço. E também quero mandar um abraço para o meu irmão Sérgio, aí da cidade de Jacareí, e para um amigo dele, o irmão Jefferson, da cidade de Caçapava, segundo me informou. Eu não tive o prazer de conhecer o irmão Jefferson ainda, mas meu irmão me disse que ele é um homem muito usado da mão de Deus. Jesus tem curado muitos enfermos pela oração desse irmão,
Então, irmão Jefferson, meu abraço e já te amo antes de te conhecer. Deus o abençoe. E os irmãos que estiveram comigo hoje no Belém, na reunião de obreiros, uma reunião muito gostosa. Nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que nos tem prestigiado bastante. Meu carinho, meu abraço, pastor, a todo o nosso ministério. Muito obrigado. Muito bom, tá aí os recados do pastor Serafim. Pastor, antes da gente apresentar nosso outro convidado, eu queria que o irmão comentasse rapidinho sobre o livro que, inclusive, lançou nessa reunião de obreiros que o pastor citou. Tá aqui, ó, o último lançamento do pastor José Serafim. Fala um pouquinho desse livro aqui, bem rapidinho, pastor, por favor. É um desejo antigo que eu tenho de lançar esse livro sobre Daniel, porque escrevemos o Apocalipse, esgotemos a 5ª edição, com o nome de Revelação do Apocalipse, mas todo estudioso da Bíblia sabe que há uma conexão muito íntima de Daniel com o Apocalipse. Aliás, Daniel é chamado de Apocalipse do Velho Testamento. E até um detalhe importante, para João no Novo Testamento, o anjo que lhe dava as visões disse: não cele as palavras deste livro porque o tempo está próximo. Mas para Daniel, o anjo disse: sela as palavras dessa profecia porque é para o tempo do fim. Então parece que nós estamos agora no tempo do fim. E eu achei tão importante esse livro. O livro de Daniel tem os 6 primeiros capítulos são históricos, apesar de mesmo nesse período, nesse trecho histórico, estão embutidas algumas profecias de caráter escatológico. Mas quando partimos do capítulo 7, 8, 9 até o 12, aí são profecias de caráter escatológico. Deus é sapientíssimo e onisciente, e a questão de mais de 3.000 anos atrás, ele revelou o curso da história deste mundo, os reinos que se sucederiam. E é interessante porque Nabucodonosor, que recebeu uma revelação de Deus através de uma imagem espantosa, ele tinha aquela ilusão que Babilônia ia ser um reino eterno. E isso lhe foi revelado naquele sonho. O próprio Daniel disse: na tua cama os teus pensamentos subiram, o que há de ser depois de mim? Qual era o pensamento dele? Os que me substituirão, meus substitutos, saberão manter o reino de Babilônia? Pastor Serafim, eu vou pedir só para o irmão ser mais sucinto, por favor. É verdade. Já explicou bem. É um livro muito bom, o livro de Daniel, muito empolgante, então, é mesmo. Então, Deus revelou tudo, tudo está revelado, e pela graça de Deus eu consegui trabalhar nesse livro, me deu trabalho, trabalhei as noites todas, porque fiz uma pesquisa criteriosa, sinto o peso da responsabilidade. Mas ele está aí, não é uma linguagem acadêmica, é uma linguagem popular, que todos os cristãos podem ler e podem se aprofundar e podem se alegrar com ele. Muito obrigado, irmão. Muito bom, imagina, pastor, a gente que agradece. Fica aí a dica para você que nos acompanha também. Se quiser adquiri-lo, né? Se quiser adquiri-lo, tem meu endereço? Tem, o pessoal tem os contatos. Pode ser por e-mail, por telefone. Serafim. E aí, pastor Serafim, esse é sócio nosso aqui, por isso que ele pode, tá bom? Calma, Angélica. Deixa o pastor Serafim. É a Angélica, viu, pastor, que fica falando. É ela que está dando bronca? Ela que fica dando bronca aqui, ó. E nosso convidado também muito querido, que sempre também atende gentilmente os nossos convites, que hoje vai enfrentar aqui teologicamente o pastor José Serafim, é o pastor Tomás Tronco, da Igreja Batista Redenção. Pastor Tronco, seja muito bem-vindo novamente ao programa. É um prazer estar aqui de novo, prazer conhecer o pastor Serafim. Eu já o conhecia da televisão, eu acho ele muito simpático, gostei de conhecê-lo pessoalmente. Queria aproveitar e fazer um convitezinho, mas é breve agora mesmo. Nós, no final do mês, dos dias 31 até o dia 3 de junho, nós vamos ter a nossa segunda conferência Redenção na nossa igreja, Igreja Batista Redenção. O assunto vai ser dispensacionalismo, vai ser tratado ao longo de 4 dias, é um feriado prolongado. Quem vem é uma autoridade no assunto, o Dr. John Feinberg, ele é professor em Chicago, escritor de livros sobre o tema. Então entre no site da Redenção, www.igrejaredenção.org.br, procura lá, você vai ver informações, está todo mundo convidado, gratuita a participação. Muito bom, então dado aí os recados, vamos acompanhar a matéria que introduz o nosso tema, depois a gente volta aqui para dar sequência então ao nosso debate.
Guerras, doenças, brigas, corrupção, terremotos, mortes, destruição, fome, violência, tragédias. São tantos os problemas que o nosso mundo enfrenta atualmente que fica até difícil descrevê-los todos aqui nessa matéria. Porém, ainda podemos falar de problemas mais pessoais e menos globais, como, por exemplo, perder o emprego, perder o marido, a esposa, o namorado ou a namorada, não ter dinheiro e outras situações. E pelo menos para aqueles mais espirituais, a culpa parece sempre cair sobre um mesmo vilão, o diabo. Mas será que realmente tudo aquilo que acontece de ruim no mundo é culpa do diabo? A palavra afirma que o diabo anda sempre ao derredor, ou seja, ele está sempre atento a uma brecha para que entre e se infiltre em nossa vida. Mas será que a culpa é sempre dele quando acontece algo de errado? O diabo é um ser superpoderoso ou há uma supervalorização em sua atuação? As pessoas aprenderam a colocar a culpa dos seus insucessos no diabo e esquecem de olhar para suas próprias vidas e acharem realmente a causa dos seus fracassos. Será que é isso? Não queremos de maneira nenhuma negar a existência do diabo e a sua atuação neste mundo. Mas temos que analisar muito bem essa questão, já que precisamos entender e aprender como funciona a ação do nosso inimigo no mundo. Por exemplo, quando falamos de perder um emprego, será que Deus não poderia fechar uma porta para abrir outra muito melhor? Ou será que sempre que essa dificuldade aparecer será culpa do diabo? Isso apenas para termos um exemplo. Bom, o assunto é polêmico e o debate é garantido. Então é claro que será pauta aqui do Vejam Só. Por isso, fique ligado. Iremos falar sobre a ação do diabo e a sua influência nesse mundo. Tudo isso no programa de hoje, que já está no ar. Bom, vamos começar então o nosso debate e o primeiro passo é sempre pegar a opinião dos nossos convidados. Eles vão ter 3 minutos para responder a nossa pergunta tema e nessa resposta eles obviamente vão dar a dica da linha que eles vão defender durante o programa. Nós vamos começar então pegando a opinião do pastor José Serafim. Pastor Serafim, 3 minutos para o irmão responder a nossa pergunta tema hoje. Tudo de ruim, tudo de mal que acontece no mundo é culpa do diabo? 3 minutos para o irmão responder a pergunta. Não. Me parece que não vai haver muita divergência nesse assunto, que eu considerei quase óbvio, né? Quase óbvio. Que o diabo é o principal culpado não se discute, porque antes dele não havia mal. Então, ele criou o mal, ele criou esse estado ruim. Aliás, dizem até alguns estudiosos da Bíblia, eu acho que tem até fundamento, que quando Deus criou a terra, ele criou perfeita, e quando o diabo foi lançado da terra, ele já danificou tudo aqui. Depois foi necessária uma recriação que aparece no livro de Gênesis. Não está isso escrito na Bíblia, mas é a opinião de alguns comentaristas, que eu acho que tem até fundamento. Mas quando pegamos o capítulo 14 de Isaías e 28 de Ezequiel, fica bem claro como se originou o mal nesse anjo, nesse querubim ungido. Agora, todo mal que acontece no mundo, ele tem muitos auxiliares, viu? Então, ele não é o único responsável. Ele lançou a semente. Quem quiser usar, use. E muitos usam, acha que é conveniente. Estamos vendo isso no Brasil agora em larga escala, né? Tanta corrupção, tanto roubo, deixando o país na miséria, os hospitais abandonados, a educação no zero, nossas crianças saem da escola com diploma, mas saem analfabeto. É um mal, é um grande mal. A culpa é do diabo? Não vamos isentá-lo, não sou advogado dele. Ele tem sua parcela de culpa, mas que ele tem muitos auxiliares, tem. Agora, esses auxiliares, se nos ouvirem, vocês irão um dia responder por isso. Muito bom, tá? Então a opinião do pastor José Serafim. Vamos também, com o mesmo tempo, 3 minutos, para o pastor Thomas Tronco, então, responder a nossa pergunta. E nessa resposta, a gente já vai pegar ali a linha que ele vai também, durante o programa, defender. Pastor Tronco, 3 minutos para o irmão. Sim. Bom, a pergunta é específica. Se todo o mal do mundo é culpa do diabo? Não, a resposta é não.
ele promove o mal, ele tenta fazer o mal, ele é incansável nisso, mas a atuação dele acaba sendo limitada. E a questão principal acaba transcendendo o tema da angelologia e entra na teontologia, porque a importância desse debate maior não é nem o que o diabo faz, do que ele participa, mas do que Deus não participa. Porque normalmente o que a gente vê na teologia no Brasil é uma divisão entre as bênçãos, prosperidade, saúde, felicidade atribuídas a ações de Deus, enquanto doenças, catástrofes, incredulidade são atribuídas à ação de Satanás. Só que a Bíblia não coloca desse modo. Ainda que Satanás trabalhe nisso, a Bíblia mostra que Deus é soberano, e soberano de tal modo que Ele é o responsável último por todos os rumos da história humana. Em catástrofes, Deus é o responsável. Na incredulidade, o diabo pode trabalhar, e quando ele trabalha, ele é um instrumento de Deus. Para Deus, a Bíblia apresenta Deus como aquele que endurece corações. Então, nesse sentido, várias linhas acabam defendendo isso. A teologia da prosperidade acho que marca isso bastante. Mas no arminianismo, por exemplo, o arminianismo não vai defender que tudo que acontece de mal é culpa do diabo. Se alguém faz uma maldade com outro, a pessoa foi responsável por isso. Como o pastor falou, o diabo tem auxiliares. Mas o problema não está nem aí. O problema está no papel de Deus. O arminianismo vai dizer assim: jamais Deus vai decretar uma maldade de uma pessoa por outra. Jamais Deus vai decretar a perdição de alguém. Então a questão transcende a participação do diabo e entra na participação de Deus. E quando a gente olha sob esse prisma essa pergunta, então o diabo não é responsável por tudo que acontece de mal, todo o sofrimento que acontece. Mas Deus, ele não participa, o diabo não participa de tudo, mas Deus participa de todos. E ele decreta a prosperidade e ele decreta a pobreza. Qual o critério dele? O critério dele é a sua vontade soberana, a qual ele guia conforme a sua sabedoria e os seus planos prévios. Muito bom. Então, aí estão as opiniões iniciais dos nossos convidados, e você conseguiu perceber que, apesar da resposta ser a mesma, as perspectivas são completamente diferentes, isso que vai tornar o nosso bate-papo muito interessante. E eu quero convidar você a participar também do Vejam Só, lá pela nossa página no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, tem a nossa enquete lá. Eu vou pedir pro pessoal colocar a nossa enquete no ar. Tá aí, ó, tudo de ruim que acontece no mundo é culpa do diabo? É a mesma pergunta que a gente fez aqui no programa, tá bom? Você tem duas opções de resposta: sim, tudo que acontece de ruim é culpa do diabo, e não é tudo que é culpa dele, tá? E lá no Facebook você pode, além de responder, obviamente colocar a sua opinião também, tá bom? Defendendo o porquê você escolheu o sim ou o não, e a gente, entende o tempo e possibilidade, nós vamos colocar aqui também a sua opinião, tá bom? Nós vamos repercutir aquilo que você falou lá no nosso Facebook. Antes da gente encerrar esse bloco, 2 recadinhos. Primeiro, da Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus, que é a nossa parceira aqui, sempre nos ajuda e que oferece muito conhecimento para você que assiste o programa Vejam Só, tá bom? Tome nota do telefone, já aparece aí na sua tela, ó, 0 prestadora 11, porque é aqui de São Paulo, 3115-0819. 011 3115 0819. Anota o telefone e amanhã você liga lá na grade para pegar todas as informações, tá bom? São diversos cursos, são possibilidades múltiplas para você aprender muito mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Então você liga lá e o pessoal da grade vai te explicar direitinho, tá bom? Nós vamos por um rápido intervalo. Bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo, recebendo aqui em nossos estúdios o pastor José Serafim, o pastor Tomás Tronco, eles que vão nos ajudar a responder essa pergunta
que parecia muito fácil. O pastor Serafim falou que a resposta era óbvia, mas a gente viu que as confirmações dessa resposta é que são bem diferentes e nós vamos entender mais disso a partir de agora, onde os nossos convidados vão ter tempos, né, definidos para as perguntas, para respostas e para os comentários. E nós vamos começar então com a pergunta do pastor José Serafim. Pastor, 3 minutos para o irmão então elaborar a primeira pergunta que o pastor Thomas Tronco irá responder e na sequência o pastor Serafim tem mais 3 minutos para comentar essa resposta. Fique à vontade, pastor. Obrigado. Com a palavra do pastor Thomas, eu já percebi onde vai estar a nossa diferença, né? Ele também está de acordo em que Satanás é culpado, mas parece que ele divide com Deus essa culpa. Porque, pelo que eu já vi, o pastor defende a teoria de Calvino, de que Deus tem participação, e, portanto, ele decretou o mal, e o mal acontece por um decreto divino. Ora, se Deus decretou o mal e acontece, então a culpa é dos dois. Quando acontece o mal, Deus o diabo é culpado dele, então são parceiros, né? É uma parceria. Eu gostaria, pastor Tronco, que o senhor nos mostrasse, pelas Escrituras, em que texto podemos nos basear para saber que Deus tem participação nos males que acontecem. Nos males. Perfeito. 3 minutos, pastor, para a sua resposta. Bom, vou então dividir. No começo foi apresentado diversos tipos de males, né? E eu vou mostrar então algumas categorias de males diferentes, onde Deus diz, eu fiz isso. Quando o Senhor disse que Deus divide a culpa com Satanás, isso não é verdade. Ele age, ele decreta, mas ele não se envolve com o mal. Como? Não sabemos como, mas isso não depende da nossa compreensão, mas da revelação. Então, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio veio e destruiu uma catástrofe, matou toda a humanidade. Deus falou, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne. Ele diz, eu vou fazer isso aqui. A fome dos dias de José. A fome dos dias de José foi um abalo no mundo da época. Deus mostrou por um sonho para Faraó o que haveria de fazer. José falou, Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. O que há de fazer o quê? O que ele há de fazer. Então essas são catástrofes assim naturais. Deus fala aqui, ó, eu tô fazendo isso. Aí a Bíblia mostra, por exemplo, as calamidades de Israel. O sofrimento de Israel, as invasões que eles sofreram, a fome que passaram por causa de pragas, de doença. Então, especialmente por causa de exércitos invasores. Avisando sobre isso, Amós diz o seguinte, Amós 3, versículo 6, tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. E aí, isso aqui é uma ilustração, e aí ele entra no assunto. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então, o mal, os danos que Israel ia sofrer, aqui Amós está avisando, não vai ser, aconteceu, foi um azar, foi o povo que veio. Aqui ele está dizendo, Deus vai fazer isso. Nenhum mal vai acontecer que não seja Deus que vai trazer isso aqui para vocês. Ele aqui é o soberano. E aí a gente tem males, os males da vida. Nós temos, isso aqui é mais aplicado na questão da prosperidade, na questão da dificuldade. Eclesiastes diz o seguinte, 7:14, no dia da prosperidade, goza o bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto esse como aquele. Então, na prosperidade, foi Deus que fez. Na adversidade, ou seja, o contrário da prosperidade, foi Deus quem fez também. Então, se a prosperidade aqui é paz, de Deus também vem a falta de paz. Se a prosperidade aqui é fartura, de Deus também vem a carestia e a pobreza. Muito bom. Então, aí a resposta do pastor Thomas Tronco. Pastor Serafim, 3 minutos para os seus comentários. Pastor Tronco, nossos telespectadores, esses textos que o pastor Tronco apresentou, todo texto que apresenta um certo, um pouco mais, foge um pouco do natural, né, um pouco mais dogmático, eles merecem uma hermenêutica um pouco mais
profunda, mais maior cuidado. Quando Isaías disse, capítulo 43, me parece, eu crio o bem, eu crio o mal. O pastor leu em Amós que o mal que virá sobre o povo, porque Deus decretou, o terremoto, enfim, todo o mal que lhes aconteceu. Não vamos dizer que foi Deus quem criou esse mal. Isso foi uma resposta à rebelião do povo, foi uma punição de Deus. Mas é interessante ver, também o pastor fez menção do dilúvio, mas é interessante ver que até na punição de Deus o seu amor se manifesta. Então não é totalmente o mal, não. O mal que aconteceu foi o povo que atraiu esse mal. E Deus apenas permitiu. Aqui que vai entrar o nosso problema mais sério, porque eu acredito, de acordo com textos bíblicos, de que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, escolhe o que você quiser e responda aqui com as consequências da sua escolha. Então, por exemplo, o povo antediluviano, o pecado começou com Adão e Eva. Deus colocou-os no jardim e lhes advertiu, não proibiu, se comer desse fruto, vocês vão morrer. Deus não proibiu, Deus advertiu. Porque eles podiam comer? Podiam, tanto que comeram, mas arcaram com as consequências. E com essa desobediência foi introduzido no homem o vírus do pecado. E nós sabemos o que se tornou da geração antediluviana. Depois que Caim matou Abel, e ele fugiu para a terra de Nod, lá ele formou uma geração ímpia, rebelde, materialista. Daí nascer o pecado da sensualidade, da violência, do materialismo. E está escrito lá em Gênesis capítulo 6, verso 11, se eu não me falha a memória, que a terra se encheu de violência. Já? 20 segundos ainda, pastor. Que a terra se encheu de violência. E foi tanto que, se continuasse do jeito que estava, a humanidade se autodestruía. Mas havia uma linha de piedosos. A geração de Sete, quando nasceu Enos, se começou a invocar o nome do Senhor. E daí veio aquela geração piedosa, da onde veio Noé, para que se preservasse a raça humana. Então, não foi o mal que veio de Deus, foi uma punição para livrar a humanidade de uma extinção total. Muito bom, tá aí então os comentários do pastor José Serafim. Agora a oportunidade da pergunta com o pastor Thomas Tronco. 3 minutos para o pastor elaborar a sua questão e, obviamente, já senti aqui que vai fazer algum comentário em cima da resposta do pastor Serafim também. Não, até aproveitar o gancho que o pastor Serafim disse que não foi uma ação de Deus, mas uma resposta ao pecado, né? No caso de José lá, isso não fica muito claro, mas está aí a posição do dilúvio, foi mesmo, do castigo de Israel, foi isso mesmo. Agora, a gente tem o caso de Lázaro. O caso de Lázaro, que é descrito como alguém a quem Jesus amava. Ele ficou doente e essa doença o levou à morte. Então, foi tão triste que Jesus chorou. Então, esse sofrimento, esse mal que recaiu sobre Lázaro, que afetou sua saúde e o levou à morte, foi ação de Deus ou foi ação do diabo, pastor? Nem a ação do diabo, não. O diabo não pode ferir um servo de Deus sem que haja de Deus uma permissão. Mas então, deixa eu reformular a pergunta. Foi ação de Deus essa situação ruim que caiu sobre Lázaro? Só um instantinho, pastor Serafim, antes de responder, até para a gente marcar ali o tempo direitinho, então, para o irmão ter os 3 minutos certinhos para responder, por favor, fique à vontade. Obrigado. Uma ação de Deus, o mal que veio sobre Lázaro. Olha, eu não consigo ver o problema de Lázaro como um mal. Foi uma provação rápida,
porque Jesus com isso revelou a sua glória, manifestou a sua glória. Lázaro não passou de um instrumento para glorificar o nome de Jesus. Então ele permitiu que ele passasse por aquela prova, que ele passasse por aquela situação. Porque, veja bem, todos os milagres que Jesus realizou no seu ministério, parece que esse foi o maior. Porque Lázaro estava morto há 4 dias. Segundo nós sabemos, há uma tradição judaica de que quando alguém morria, o espírito ficava em roda aí, né? E se houvesse uma oportunidade, ele entrava outra vez e dava vida ao corpo. Mas depois de 3 dias, essa possibilidade cessaria. Jesus deixou passar 4 dias, para mostrar realmente que não se tratava daquela crendice judaica. E até as irmãs dele disseram, ele já cheira mal. Ele já não há mais possibilidade. Então Jesus aí mostrou a sua glória, ressuscitando Lázaro. E Jesus mandou tirar a pedra. Esse daí também foi uma prova para provar a fé das suas irmãs, porque aquele que tirou o corpo podia jogar a pedra longe, não é? Mas aquilo que nós podemos fazer, façamos nós. O que não podemos, faz Deus. E ele mostrou tanto a sua glória com isso daí, que até os inimigos de Jesus queriam matar Lázaro para abafar o milagre. Porque não tinha argumento. Que argumento iria usar para dizer que ele era falso, que ele não era real? Então, pastor Tronco e prezados telespectadores, eu não estou vendo aí um mal sobre Lázaro, mas Lázaro como um instrumento da glória de Deus. E se nós somos escolhidos para ser um instrumento na mão de Deus, ainda que nos venha alguma aprovação, amém, glória a Deus por isso. Muito bom, tá aí a resposta, pastor Serafim. Pastor Tronco, 3 minutos para os seus comentários. Sim, acho que a questão está na definição do tema, porque o tema aborda todas essas coisas ruins. Então, quando se fala de mal, não se fala só de maldade. Então, a maldade está incluído nisso, mas a calamidade, a tristeza, o sofrimento, isso faz parte desse conceito de mal. E, no caso, o senhor disse exatamente o que torna a questão de Lázaro um exemplo da atuação de Deus, de um propósito de Deus numa situação que gerou sofrimento, que gerou tristeza, numa situação de um mal que recaiu sobre uma família, que os levou a clamar a Jesus, que fez o próprio Jesus chorar, na qual a gente não vê um acontecimento fortuito, um acontecimento da vida, não, a gente vê um propósito específico de Deus. Quando Jesus foi chamado, em João 11, 3 e 4, ele diz, essa enfermidade não é para a morte. Ué, mas ele morreu. Parece que a ideia é que Jesus já sabia que ele não permaneceria morto, mas por quê? Porque ele tinha um objetivo, ele diz, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja por ela glorificado. Então, Deus está, no meio de uma situação de sofrimento, promovendo a sua glória. Eu lembro de outra situação, como a daquele cego de nascença. O do cego de nascença, em João capítulo 9, os discípulos olham para aquilo, eles que tinham a aliança mosaica que dizia, a obediência vai ser premiada com bênçãos e a desobediência vai ser punida com castigo. Eles olham um cego de nascença, eles perguntam, quem pecou para que ele nascesse cego? É castigo para ele ou para os seus pais? De quem foi o pecado? E a resposta de Jesus é surpreendente, ele diz assim, nem ele pecou, nem seus pais. É claro que Jesus não está falando que eles não são pecadores, não tinham pecado, ele está dizendo o pecado que causou aquela cegueira. Ele diz, não, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Então ele está dizendo o seguinte, ele passou a vida dele sofrendo cego, pobre, mendigando, um sofrimento real, um sofrimento que naquela época era maior do que hoje. É uma situação que ninguém ia dizer assim, isso aqui não é um mal. Era um mal, tinha recaído sobre ele e provavelmente houvesse debate sobre o que acontecia. Há um caso em que alguém diz assim, você é todo nascido em pecado e vem nos ensinar, e aqui Jesus disse, ele nasceu para ser assim cego, para que agora eu fosse glorificado. Então a glória de Deus foi a razão de Deus gerenciar uma situação que trouxe sofrimento para esse homem.
Muito bom. Com esse comentário, a gente encerra essa primeira rodada. Nós vamos agora começar uma nova rodada de perguntas. Não, tréplica não, pastor. Mas o pastor agora tem 3 minutos para formular uma pergunta. E aí, se quiser usar os 3 minutos para comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. O irmão tem 3 minutos, então, para elaborar a sua pergunta ao pastor Tomás Tronco. Quando o pastor Tomás Tronco disse que Jesus chorou, o fato de Jesus chorar não é porque Lázaro morreu, ele sabia que logo ele estaria vivo outra vez, mas é um ambiente de tristeza e uma forma de congratulação com a família triste e certamente os parentes e amigos. Não é que Jesus se desesperou, achou que Lázaro estava totalmente só perdido. A tristeza mesmo. Um ambiente carregado e triste. Então levou Jesus às lágrimas, mostrando que ele se compatibiliza com o ser humano, né? Ele sente o drama do ser humano. Mas a minha pergunta é a seguinte, o pastor Tronco. Nós estamos falando de alguns males que surgiram, e um caso que a Bíblia mostra com bastante clareza é o caso de Jó. O próprio Deus deu testemunho dele. Homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. E para quem Deus dizia isso? Dizia para o diabo. Você viu, meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus. O que Deus estava provocando? Deus estava trabalhando para hoje nos dar algo maravilhoso. Jó sofreu. Quem causou o sofrimento de Jó diretamente foi o diabo, porque Deus disse, ele está na tua mão, só não tira a sua vida. Houve uma permissão de Deus, mas não foi Deus que fez o mal. Foi o diabo que trouxe o vendaval, que derrubou a casa, que matou os filhos, que trouxe a doença sobre Jó e usou a própria mulher dele. Você ainda mantém sincero, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele era tão consciente do seu relacionamento com Deus, como fala qualquer louco, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Para ele era tudo de Deus, ele não sabia o que se passava no mundo espiritual. Então, de Deus nunca vem mal, de Deus sempre vem bem. Aliás, São Tiago disse isso no capítulo 1, versículo 17, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem das alturas, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, sempre quando aparece o mal, ainda que Deus permita que esse mal surja, mas a origem dele é maligna, é diabólica, mas Deus transforma o mal em bem. Deus transforma a tristeza em alegria. Deus transforma a noite escura em uma manhã clara. Portanto, o caso tanto do cego de nascença, fizeram uma pergunta toda, foi ele que pecou? Como que ele pecou antes de nascer? A não ser que admitissem a reencarnação. Mas me parece que o judeu não admitia essa hipótese. Já venceu meu tempo? Já, a sua pergunta. Não, pode Acho que a pergunta tem a ver com Jó. Não foi na forma de pergunta, mas ele expôs um caso de Jó, então posso abordar ele. Por favor, então, pastor. Tá bom. Então, o caso de Jó é muito interessante, justamente porque ele mostra o oposto disso. Ele mostra realmente Satanás agindo. Mas, quando Jó ele se depara com isso, e o senhor falou da esposa de Jó, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz assim: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Jó não tinha o conhecimento que ele tinha de Deus, ele não via problema nenhum em Deus ser soberano e com uma mão lhe dá prosperidade e com a outra lhe tirar tudo. Aí o senhor falou assim, ele tinha uma concepção, tá? Então, eu entendi que, conforme o senhor colocou, quando Jó tem isso, ele diz isso, que ele recebe de Deus o bem e o mal, é uma concepção errônea dele, só que tem um problema. Logo na sequência, o versículo diz o seguinte: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então esse texto está aprovando a visão de Jó. Ele está dizendo, Deus dá e Deus toma.
Deus dá alegria e Deus dá o sofrimento. A gente quer receber alegria, mas não quer receber sofrimento. Deus faz o que? Ele é Deus. E com isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando Deus entra em cena, aí Deus não chega e fala assim para Jó: pô, Jó, você fica aí falando que sou eu, aí, pô, mas por que você não me perguntou? Você fica pondo a culpa em mim? Pô, é que você não sabia das coisas espirituais, como o pastor falou, você não sabia, mas eu vou te falar, foi o diabo que fez, é que ele veio lá, ficou me provocando, lançou um desafio, depois ele veio e fez, eu não tive nada a ver com isso. Ele não faz isso, ele coloca Jó no lugar dele. Ele fala: onde é que você estava quando eu criei tudo? Ou seja, quem é você para discutir comigo o que eu faço ou deixo de fazer? Deus chama para si a responsabilidade. Ele não fala: eu não fiz isso. Ele fala: eu fiz isso, e você não tem nada que reclamar. No final, o que Jó fala? Senhor, ó, eu falei das coisas que eu não sabia. Agora eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E a gente percebe Deus atuando na vida de Jó com esse sofrimento conforme o propósito dele e depois deixando registrado. Mas Deus, por trás do diabo, é o autor máximo. Ele chama para si a responsabilidade do período de sofrimento de Jó. Muito bom. Agora sim, pastor Serafim, 3 minutos para os seus comentários. Agora pode comentar. Obrigado. Na verdade, quem causou todos os males a Jó foi o diabo. Foi ele que provocou aquele vendaval, que matou seus filhos. Foi ele que enviou aqueles inimigos para roubar os seus bens. Foi o diabo. Tinha de Deus uma permissão, mas o mal quem fez foi o diabo, não foi Deus. Agora, Deus permitiu com um propósito, tanto de abençoar Jó em dobro, e como nos deixar um preciosíssimo ensino para os crentes de todas as épocas. Que mesmo que nós soframos algum ataque demoníaco, alguma opressão diabólica, se Deus assim permitiu, a bênção virá, porque aí, pleno acordo, Deus é soberano, Ele controla todas as coisas e a bênção virá para aquele que sabe suportar. Aliás, o próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, e como João disse que o mundo jaz do maligno, o mundo foi entregue ao maligno, ele está dominando esse mundo, e quem vive no reino do diabo sofre as consequências desse reino tenebroso. Mas a esperança nossa é de um reino celestial, onde isso vai desaparecer. Então eu não culpo nunca a Deus por mal nenhum. De Deus só vem bem, de Deus só vem bênção, de Deus só vem alegria. Quando vem tristeza, ou a culpa é do diabo ou a culpa é de quem está sofrendo. Ora, por que eu posso sofrer um revés? Por meu descuido. Não é o diabo que fez, foi eu mesmo. E muitas vezes o Espírito Santo nos adverte, fala conosco, nos mostra. E às vezes nós endurecemos o coração e fazemos a nossa vontade. A coisa vai mal, aí fala, foi o diabo. Não foi o diabo. Foi a dureza, foi a ignorância. Nós temos hoje uma lei que eu acho muito justa, que todas as igrejas ou qualquer ambiente público tenha acesso para o cadeirante, para a pessoa que tenha problema. Algumas igrejas começam a construir sem consultar, sem ter um engenheiro responsável, e começa a fazer a olhômetro, como se diz. Vem lá um fiscal, embarga a obra e fala, foi o diabo. Não, não foi o diabo. Foi o fiscal. E nem o fiscal. O fiscal também cumpriu o dever dele. Foi a imprudência de quem não cumpriu a lei. Só isso. Então, essa pergunta, a resposta está bem aí. O diabo tem muitos auxiliares. Deus não se compactua com o diabo. Deus não decreta desgraça. Deus não decreta mal. De Deus só vem bênção e não maldição e não tristeza. Quando alguém é amaldiçoado, quando alguém sofre, porque ele plantou e está colhendo aquilo que plantou.
Muito bom os comentários do pastor José Serafim. A gente vai agora para a nossa última rodada aqui de perguntas e respostas desse bloco, tá bom? E o pastor Thomas Tronco, então, tem 3 minutos para elaborar a sua pergunta e sinto que ele vai fazer algum comentário também em cima do que o pastor Serafim falou. Não, eu só vou aproveitar. É que o pastor disse o seguinte, que Deus, que aquilo aconteceu, mas Deus não participou ativamente. Que Deus foi assim, ele permitiu a ação de Satanás. Então, Deus não tem participação nisso, ele não controlou nada, não comandou, não ordenou nada, ele não ordenou que não era assim o plano dele fazer algo assim. Isso foi iniciativa e foi ação do diabo. Então, nesse caso, vamos pensar então num outro caso. Se nesse aí o senhor disse que não foi ação de Deus, foi só uma permissão, então eu quero perguntar se há ações em que Deus pode usar Satanás para fazer sua vontade. Deus ordenar, ó, eu vou fazer tal coisa com tal pessoa e eu vou usar o diabo. Aí não é permitir, aí é Deus fazer algo usando Satanás. Aí Deus não é mais permissão, eu quero frisar nisso. Então eu quero perguntar, pode haver situações em que Deus não como permissor, né? Mas como agente ordenador, ele pode usar Satanás para trazer sofrimento e calamidade para as pessoas? Muito bom. Vamos lá então, pastor Serafim, 3 minutos para a sua resposta. Pastor Thomas, o senhor torceu um pouco minhas palavras, viu? Eu não disse que Deus não controla, Deus tem o controle de tudo. Não, entendi. Eu não falei que Deus perdeu o controle na vida de Jó, ele não perde o controle nunca. Agora, Deus pode sim usar o diabo como um instrumento de punição, como usou Nabucodonosor e o exército babilônico para punir Israel. Aliás, o profeta Abacuque é que demorou muito para entender isso. E ele até tentou contender com Deus. Como, Senhor, que um povo idólatra, feiticeiro, incrédulo, vem punir o teu povo? Então, aí sim, Deus usou Nabucodonosor como instrumento de poder, não para trazer o mal, porque no frigir dos ovos, nossa linguagem mais popular, era um bem, porque se Israel continuasse do jeito que ia, se misturava com as demais nações e desaparecia. Então aquela punição não foi mal, é um remédio amargo. Toma-se um remédio amargo, mas cura uma doença. Aliás, o senhor sabe disso, que quando Israel foi repatriado de Babilônia, e eles tinham consciência que o pecado principal, eles tinham 2 pecados principais. Um deles era a idolatria, porque estamos se tornando idólatras. As 10 tribos caíram tanto na idolatria que foram levadas pelo rei Salmanaser II, da Síria, e até hoje não voltaram ainda. Agora estão voltando, sim, né? Porque agora estão encampadas na mesma tribo. E Judá ia indo pelo mesmo caminho. Aí Deus pôs um ponto final. Qual foi o ponto final? O castigo. Usou Nabucodonosor, um rei pagão. Deus o chamou até de meu servo, para cumprir uma determinação de Deus. Para trazer mal para Israel? Não, para trazer bem para Israel. Para eles se converterem, para eles se corrigirem e de lá poder vir o Salvador. Porque qual era a intenção de Satanás? Era corromper tanto Israel e inviabilizar a promessa da vinda de um Redentor. Deus ninguém pega de surpresa, Ele é onisciente, Ele conhece as coisas de longe. Então Ele puniu Israel usando um povo rebelde, um povo que não conhecia nada de Deus, para punir Israel. Mas essa punição, esse sofrimento, ele causou tantos bens, pastor. Daniel parece que foi um missionário na Babilônia, ganhou para Deus o próprio Nabucodonosor, que um dia glorificou a Deus e fez até um decreto para que todos adorassem o Deus de Daniel. E Israel, quando voltou, onde se formou depois a seita dos fariseus,
e dos saduceus, mas os fariseus tinham justamente esse objetivo, de cumprir a lei rigorosamente e ter tanto cuidado com a idolatria, porque sabiam que essa foi a causa. Então não foi um mal, mas foi um bem. Muito bom. Pastor Tronco, 3 minutos para os seus... Bom, o senhor citou o caso de Judá, né? Que Judá foi punido pela Babilônia, foi levado para o exílio e foi restaurado, foi trazido de volta. O mesmo não aconteceu com o Reino do Norte, com Israel do Norte, as 10 tribos. Lá Deus também usou um demônio, na verdade, só que não para trazer correção, bênção. Ele diz, esse povo não vai se corrigir. E eles chegaram ao fim. O senhor citou Salmaneser V, e eles foram espalhados pela Pérsia. Para chegar a isso, entre outras coisas, Deus uma vez quis puni-los com um espírito mentiroso na boca dos falsos profetas. Ele diz, quem eu vou? E apareceu um candidato, um espírito, falou, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. 1 Reis 22, 22. E aí Deus disse, sim, tu enganarás e prevalecerás. Sai e faze-o assim. Aí alguém pode dizer, não, mas aqui Deus está permitindo. Não, mas o versículo 23 diz, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. E usando ele para trazer punição, e uma punição sem volta. Então Deus usou aqui não para trazer correção, para trazer amarga punição. Em outros lugares a gente vê também Satanás sendo usado para outros propósitos. No caso de Paulo, sofreu tanto com o espinho na carne, era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, mas para que ele não se ensoberbecesse, porque estava ali a mão de Deus com um objetivo que não era o de Satanás. Satanás queria que Paulo destruído, que fique soberbo, que fique destruído de qualquer jeito, mas Deus queria Paulo humilde. Por isso, Deus não tira aquilo, ele fala, não, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas o mesmo Deus que usou Satanás para fazer um bem para Paulo, também condenou, terminou de piorar a situação de Saul, definitivamente, tendo, 1 Samuel 16,14, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte de quem? Do Senhor. Né? Da parte do Senhor, veio um espírito maligno que o atormentava. Então Deus está usando aqui um demônio para atormentar Saul, para puni-lo, e não é para corrigi-lo, não é para fazer um bem, é só para trazer punição. A linhagem de Saul acabou ali. Então Deus está usando Satanás ativamente para fazer bem, usando para trazer punição, usando para trazer destruição, porque Deus é soberano até sobre Satanás, sobre quem ele atua. Pode ser permissivamente, como o senhor quiser em algumas passagens, mas muito ativamente em outras, usando Satanás para isso. Muito bom, infelizmente nós vamos encerrar esse bloco, né? Mas ainda tem mais ainda, a gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, depois desse rápido intervalo estamos de volta para esse que é o último bloco do programa Vejam Só de hoje. A gente vai aproveitar bastante esse tempo que a gente tem e já vamos direto para a nossa pergunta. Pastor José Serafim tem a oportunidade então de fazer a pergunta que o pastor Tronco irá responder. Por favor, Serafim. As 10 tribos que foram dispersas, o pastor disse que não foi para corrigir, mas foi apenas para uma punição, elas serão restauradas ou não? Muito bom. Pastor Tronco, 3 minutos então para o irmão responder, por favor. Sim. Houve uma migração na época de Jeroboão I, quando começou a adoração pagã, né? A ideia dele era impedir que as pessoas do norte fossem para o sul fazer adoração em Jerusalém, e lá Roboão fizesse política, né? Campanha política, desse santinho lá e o povo reunisse de novo o trono, o país, e matasse Jeroboão. Então ele criou ali além de um altar no norte, ele criou um altar no sul, na fronteira, para que o povo não se dispersasse para o sul. E nesse sentido, as tribos, elas migraram para junto de
as tribos não, pessoas das tribos migraram para junto de Judá. Depois do ataque assírio em 722 a.C. sobre Samaria e o traslado de boa parte da população ali de Efraim, de Samaria, das 10 tribos para Nínive, para territórios da Pérsia, da Média da época, ficou gente ainda na Galileia, pessoas que depois, sob o reinado de reis de Judá, foram alvo de atenção de purificação, inclusive. Então, nem todos os habitantes das 10 tribos, nem todos os descendentes das 10 tribos foram levados e misturados com outros povos. Ficou gente ainda na região. Em Samaria, em especial, a nação que levava embora a nação conquistada, colocava outra no lugar. E é por isso que os judeus dos dias de Jesus não se davam com os samaritanos, porque aqueles que moravam ali não eram judeus, tinham sido trazidos dali, de regiões norte, talvez do que hoje seja a Armênia. Mas na Galileia não se tinha problema com gente ali, porque ali estavam descendentes de Abraão e que permaneciam, que faziam parte dessas 10 tribos. Então, a linhagem das 10 tribos permanece, ela não foi extinta, mas a nação das 10 tribos, essa foi punida definitivamente. Se Judá foi restaurado, se Judá teve uma disciplina e teve perdão, o Israel do Norte não. O Israel do Norte foi exterminado como nação, definitivamente nunca mais se levantou politicamente. Muito bom. 3 minutos, então, para o comentário do pastor Serafim. Eu não concordo com a visão do pastor Thomas, que as 10 tribos desapareceram definitivamente, porque eles, se não foram totalmente restaurados, serão no milênio. O profeta Oséias está dizendo que nunca mais serão 2 povos, nunca mais serão 2 reinos, mas um povo só. Então, é plano de Deus a restauração. E nós já sabemos que hoje já há milhares de judeus voltando, cumprindo-se Isaías, capítulo 60 e verso 8, se não me falha a memória, quando ele dizia: eu vejo homens voando como pomba vindo para o seu pombal. É o que está acontecendo exatamente hoje. Então, vem dessas 10 tribos, estão voltando e se preparando, porque sabemos que muito breve Jesus vai voltar. Israel será restaurado. Eu não sei a visão. Não, eu sei, eu concordo com isso. Eu falei definitivamente agora na história. Ah, bom. Que ele, então não foi uma punição para extinção, foi uma punição para correção. Então não foi extinção, porque se vão ser restaurados, então não foram extintos. Agora, vão ser restaurados com uma visão diferente. Sabe que com Deus não se brinca. Sabe que não se troca Deus por outros deuses. Aliás, o judeu tem tanto cuidado com isso hoje. O remédio foi amargo, mas foi tão válido que eles têm cuidado até hoje. E nós já sabemos pelas Escrituras que isso será um grande ataque do anticristo, se apresentando como um Deus e se assentando no templo que ele mesmo vai permitir que se reconstrua, e se apresentando como Deus, cumprindo-se João capítulo 5, versículo 43, quando Jesus falou: eu vim no nome do meu Pai, vocês não me receberam, mas virá outro em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então eles vão achar que o anticristo seja o Messias, vão aceitá-lo até que ele queira se apresentar como Deus. Aí haverá rejeição total, porque o remédio ainda está amargo na boca. Estão sentindo, e sabe que se entrar pelo caminho da idolatria, vem punição de Deus. É mal? Não é mal, é bem. Ora, quando um pai corrige um filho, é para fazer mal para o filho? Não, é para fazer bem para o filho. Às vezes dá até umas palmadas, mas não é que o pai quer ver o filho da desgraça. Agora, quando o pai deixa o filho fazer o que quer, acontece, estamos vendo hoje.
aí sim, aí é mal. E Deus não faz mal, Deus faz bem. Até quando a sua mão é pesada, é para o bem. Muito bom, então aí os comentários do pastor Serafim, pastor Thomas Tronco. Então, tempo para o irmão fazer a pergunta agora. Tá bom. 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz que o evangelho está encoberto para aqueles que se perdem, aos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mostrando que Satanás tem participação na incredulidade dos perdidos. Deus também tem participação na incredulidade dos perdidos? Muito bom. Pastor Serafim, 3 minutos então. Só o tempo da gente acertar o cronômetro ali. Aí agora o irmão pode responder, por favor. Deus não tem responsabilidade, não, na incredulidade do homem. O homem incrédulo porque dá ouvido a Satanás, porque ele parece mais conveniente, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus. Ezequiel 18, 22 e 23, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta nos seus maus caminhos. Atos 17, 31, me parece, Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, convida agora em todos os lugares que se arrependam. Então, Deus quer o arrependimento, Deus quer que o homem se converta, mas Deus respeita no homem o seu direito de opção, de escolha, o seu livre-arbítrio. Deus não criou robô programado para o obedecer, porque não tem valor nenhum obedecer a Deus que está programado para isso. O importante é obedecer a Deus espontaneamente, saber recusar o mal e aceitar o bem. Então, quando o homem, diz bem Paulo, Satanás cegou, quem cegou? Foi Deus? Não, foi Satanás. Por que Satanás cega? Porque o homem permite que Satanás domine sobre ele. Deus não cega, de Deus vem luz. Jesus falou em João 8 e 12, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então, de Deus não vem escuridão, de Deus não vem luz, de Deus não vem cegueira, de Deus não vem incredulidade. De Deus vem corações abertos, almas submissas e luz para conhecer a sua palavra. Aliás, qualquer pecador que decidir conhecer a Deus, ele se revela a ele. Deus só não obriga, dá à pessoa liberdade de opção, de escolher. Como diz lá em Deuteronômio 30 e 31, se não me falha a memória, quando Moisés dizia, escolhe hoje a quem vocês querem servir, ou aos deuses do povo onde vocês habitam, os deuses que serviam vossos pais além do rio, ou os deuses que eram do Egito, ou o Senhor que lhes tirou do Egito. E Josué, capítulo 24, verso 18, Josué foi enfático. Escolhei hoje a quem querer servir. Os deuses do Egito, os deuses dos amorreus, mas eu e a minha casa já escolhemos. Nós serviremos ao Senhor. Portanto, esses textos todos mostram claramente que Deus dá ao homem o direito. Deus lhe fez inteligente e o direito de opinar, de escolher. Então não vem a cegueira, não vem de Deus, não. A cegueira vem realmente do diabo. De Deus só vem bênção, só vem luz. Muito bom. Então agora 3 minutos para o pastor Tronco poder comentar então essa resposta. Tá bom. O pastor citou o anticristo. Eu vou até pegar um gancho nisso e mostrar que quando ele vier, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, 9 em diante, diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, o poder de Satanás, né? Com sinais, prodígios, para quê? Com todo engano de injustiça aos que perecem. Então, ele vem para enganar os que perecem, que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, mostra o anticristo com o poder de Satanás agindo nisso. Só que aí o versículo 11 diz o seguinte, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Então, eles aceitam o engano, é porque Deus lhes manda a operação do erro. Para quê? Para darem crédito à mentira. A fim de quê? A fim de serem julgados. Então, Deus não é um participante lá, ele está usando o poder do diabo, o anticristo, para quê? Para dar a operação do erro, para punir esses homens, fazendo eles crerem na mentira. Em Romanos capítulo 1, no versículo 24, diz assim, por isso Deus entregou tais
tais homens à imundícia. 26, por causa disso, os entregou a paixões infames. 28 diz, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ele tá escurecendo o caminho de alguns aqui. No capítulo 9, no versículo 17 e 18, a Bíblia diz que Deus endureceu o faraó. O faraó tinha tudo para entender as pragas, até os oficiais dele entenderam, foram lá falar com ele, mas Deus endureceu. E avisou antes que ia endurecer. No capítulo 11, versículo 7 e 25, é dito que Deus endureceu temporariamente Israel. Endurecer, são ímpios hoje, incrédulos. Ele falou que eles têm cuidado com ritos, com legalismo totalmente vazio. Eles rejeitam Jesus, eles continuam nas trevas porque Deus os endureceu. O versículo 7 e 25 mostra isso. Então a gente percebe uma atuação clara de Deus nesse sentido e com propósito. E qual o propósito? É o propósito que ele tem de se revelar. Romanos 9, eu falei do faraó, é o texto também que mais para frente, versículo 22, 21, 22 para frente, diz que ele criou vasos de ira para mostrar neles o seu poder e criou vasos de bênção para neles demonstrar seu amor, sua graça, porque ele faz todas as coisas conforme a sua própria vontade. Ele é soberano. Muito bom, tá? Então as perguntas, as respostas dos nossos convidados. Infelizmente o nosso tempo acabou, porque estava uma delícia aqui da gente ir aprendendo muito com a opinião dos dois, mas a gente precisa encerrar e eu quero pedir então que o pessoal coloque aí o resultado até o momento da nossa enquete lá do Facebook, por favor, para a gente também poder ver a opinião dos nossos telespectadores. Tá lá, tudo de ruim que acontece no mundo é culpa do diabo? 12% dizendo que sim e 88% concordando com os nossos convidados, dizendo que não. É claro que depois ali nos comentários a gente consegue perceber as diferenças também, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e continue participando lá no nosso Facebook, tá bom? Infelizmente o nosso tempo acabou, a gente precisa encerrar essa edição do Vejam Só, mas o contato dos nossos convidados também está lá no nosso Facebook, tá bom? Você acessa, pega o contato deles e pode conversar um pouquinho mais com eles sobre esse tema também. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima edição do programa Vejam Só. Muito obrigado!